Sejam todos bem-vindos ao nosso canal BravoCon e hoje eu trago para vocês algumas informações sobre regras de pontuação. Então, os sinais de pontuação nada mais são do que a forma da gente expressar os nossos sentimentos por meio da escrita. Se a gente está com medo, se a gente está ansioso, se a gente está surpreso, se a gente está com alguma dúvida. Então, essa é a forma que a gente tem de mostrar o que a gente está sentindo, através dos sinais de pontuação. E quais são os sinais de pontuação? Então, nós temos o ponto de exclamação, que é uma pausa longa e indica uma frase exclamativa que exprime de forma intensa um sentimento, uma emoção, uma sensação ou uma ordem. Ou seja, ele expressa surpresa, medo e admiração. Por exemplo, que calor, queria tanto ir à praia, vai já arrumar o quarto. Então, indica surpresa, indica uma ordem, né? Continuando, nós temos o ponto de interrogação. O ponto de interrogação nada mais é que uma pausa longa e indica que você está fazendo uma pergunta. Ou seja, como você se chama? Você vai para a aula hoje? Ou seja, estou fazendo uma pergunta. O outro sinal de pontuação são as reticências. As reticências, elas indicam um corte na frase, uma frase incompleta ou uma ideia que não foi diretamente expressa, cabendo ao leitor adivinhar aquilo que não está escrito. Por exemplo, você não fez o dever? Quando chegar em casa você vai ver. Ou seja, alguma coisa vai acontecer com essa pessoa quando ela chegar em casa. E isso cabe ao leitor fazer essa adivinhação. E isso é feito através das reticências. O ponto final. O ponto final é uma pausa longa e termina uma frase declarativa. Ele indica o fim de uma frase ou o fecho de um pensamento, com uma entonação de voz que marca uma pausa total. Ele pode ser utilizado também em abreviaturas. Então, vamos ver o exemplo. O ferro é um dos metais mais úteis, ou seja, eu estou fazendo uma declaração. Joana é uma garota bonita. Eu estou declarando que Joana é uma garota bonita. Então, eu utilizo o ponto final. E a outra utilização é nas abreviaturas, no caso de doutor, no caso de senhora, no caso de vossa excelência, todos eles eu utilizo o ponto, né? Aqui vocês podem observar, para fazer as abreviaturas. Um outro sinal de pontuação são os dois pontos. Os dois pontos, eles são utilizados para introduzir uma fala em discurso direto, como é o caso, a rainha perguntou: espelho meu, quem no mundo há mais bela do que eu? Ou seja, se eu vou introduzir uma fala, eu tenho que colocar os dois pontos. Uma outra situação, depois de uma saudação inicial de uma mensagem, como carta, postal, recado, entre outras. Por exemplo, querida mãe, dois pontos. As férias estão a correr muito bem. Ou seja, eu estou fazendo uma saudação, eu estou falando com a minha mãe. Então, querida mãe, dois pontos. Uma outra utilização dos dois pontos é para anunciar uma enumeração. Por exemplo, no meu roupeiro há camisas, calças, meias, sapatos e casacos. Ou seja, eu estou enumerando o que há dentro do meu roupeiro. E uma outra forma é para transcrever uma frase de outra pessoa, como por exemplo, já dizia o poeta Luís de Camões, dois pontos, abre aspas, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ou seja, eu estou transcrevendo a frase do Luís de Camões e eu estou mencionando essa frase. Ou seja, para eu fazer essa transcrição, eu uso os dois pontos. O ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma pausa mais longa do que a vírgula e mais curta que um ponto final. Utiliza-se geralmente para enumerar fatos ou separar orações coordenadas. Por exemplo, a Joana é uma boa aluna, dois pontos. Faz os trabalhos de casa e estuda para os testes, ponto e vírgula. Ajuda os colegas com mais dificuldades e vai para a biblioteca estudar, ponto e vírgula. É pontual e assídua. Um outro exemplo, encontrei esse meu amigo há anos,
por uma tarde calma de agosto. E nunca mais o vi. Vírgula. A vírgula é uma curta pausa no interior da frase e usa-se em várias situações. Por exemplo, ó Joana, vai comprar pão, que a mãe precisa para o jantar. Ou seja, eu utilizo a vírgula aqui no caso do chamamento. Eu estou chamando, ó Joana, entendeu? Seguinte, fui às compras e trouxe pão, leite, chocolates, carne e azeite. Ou seja, eu estou enumerando os elementos. Eu utilizo a vírgula para separar os elementos, ok? E, por fim, Vale do Paraíso, 24 de fevereiro de 2010. Ou seja, eu utilizo a vírgula para separar o lugar de uma data, ok? Então, vamos observar aqui a colocação da vírgula, como é que muda o significado da frase. Por exemplo, o sorvete é para mim, não para minha irmã. Nesse caso, eu estou dizendo que o sorvete não é para minha irmã, ou seja, para mim. A vírgula aqui está antes do não. Agora vamos colocar a vírgula depois do não. O sorvete é para mim, não. Para minha irmã. Ou seja, aqui eu estou dizendo que o sorvete não é para mim, porém, ele é para minha irmã. Entenderam como é que a colocação da vírgula aqui altera totalmente o significado da frase? Travessão. Travessão é utilizado nos diálogos para indicar a fala das personagens. Por exemplo, o professor perguntou, travessão, quem quer ler o texto? No caso, o travessão ele é utilizado na linguagem escrita. Na linguagem falada, você não tem como expressar o travessão, né? Então, na linguagem escrita, depois de 2 pontos, você tem o travessão quando você vai falar sobre alguma coisa de alguém. As aspas. As aspas introduzem palavras ou citações de outros textos, ou seja, textos de outras pessoas, quando eu vou referenciar o texto de outra pessoa que não é meu. Ou seja, diz-me com quem andas e dir-te-ei as manhas que tem, disse Camões. Essa frase, diz-me com quem andas e dir-te-ei as manhas que tem, não é minha, ou seja, eu estou citando uma frase de Camões, por isso ela tem que vir entre aspas. Parênteses. Os parênteses eles são usados para separar palavras ou frases que se dispensam, mas que explicam ou esclarecem um assunto. Por exemplo, o pai, é bom dizê-lo, não ficou satisfeito com a notícia. Ou seja, eu poderia falar, o pai não ficou satisfeito com a notícia. Porém, eu estou querendo esclarecer que é bom dizer que é o pai que não ficou satisfeito com a notícia. Ou seja, eu podia suprimir essa parte que está aqui entre parênteses. Eu podia excluir essa parte aqui, mas eu estou querendo esclarecer um assunto. Por isso que eu coloco entre parênteses. E por fim, o diálogo entre os sinais. O ponto final, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e a vírgula encontraram-se num texto onde estavam a trabalhar. Olá, disseram todos em conjunto. Iam começar a trabalhar, quando o ponto de exclamação disse: eu, ponto de exclamação, ponho as pessoas admiradas com o meu charme. Eu, ponto de interrogação, faço as pessoas perguntar: será que sou um astronauta? Explicou o ponto de interrogação. Eu, vírgula, faço as pessoas darem tempo para pensarem melhor e para respirarem quando leem. Por último, o ponto final disse: eu sou o ponto final. Sirvo para dar as vossas frases, dar fim às vossas frases. Então, eu gostaria que vocês pensassem bem como é que se utiliza essas regras de pontuação, utilizassem um vídeo e estudassem bastante a parte de interpretação de texto, porque essa é uma parte que é bastante cobrada nos concursos, nos vestibulares e testes em geral. Então, fiquem bastante atentos a todas essas regrinhas e tenham bastante cuidado, ok? Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, ok? Valeu, bravos, e até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau, tchau.